Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos agora a esse momento final das nossas aulas aqui de geografia, né? Vocês podem estar aí estranhando, né? Cadê a professora Andresa? Cadê a professora Andresa? Infelizmente, a professora Andresa não pôde estar aqui no finalzinho, né? Mas eu, professor Jefferson, vou estar com vocês nessa revisão aqui da unidade 4. Essa é a aula 44, né, gente? Como a gente vai ver aí na tela agora, a aula de revisão e de avaliação, onde vocês vão retomar algumas coisas que vocês viram com a professora Andresa, com a professora Sandréia, ao longo da unidade 4, né? Que falou aí muita coisa sobre a natureza do Brasil, muitas informações aí sobre o nosso país. O 7º ano inteiro falou sobre o Brasil, não é mesmo? A gente vai verificar novamente mais algumas informações que nós vimos aqui na unidade 4. Vamos lá então para a nossa primeira revisão. Pessoal, ao longo da unidade 4, ao longo de todas as aulas de geografia aqui no 7º ano, nós estudamos, né, vocês verificaram sobre situações relacionadas ao Brasil, né, ao nosso país. Em todas elas vocês viram alguma coisinha relacionada ao território brasileiro. Aqui na unidade 4, nós verificamos aí várias informações sobre a questão, por exemplo, da natureza, com relação aos domínios morfoclimáticos. Olha que palavra, né? Vamos dar uma olhada na primeira tela aí agora. Onde a gente verificou, pessoal, que os domínios morfoclimáticos são essas grandes áreas aí do território aqui do Brasil, que tem algumas características que são parecidas entre si. A nossa região, a região onde a gente vive, a natureza da área onde a gente vive tem situações ali onde o clima vai ter áreas com clima parecido, com vegetação parecida, né? Solos ali, basicamente ali dos mesmos tipos, né? E isso caracteriza o que a gente chama de domínios morfoclimáticos. Essa palavra que está aparecendo aí nesse tópico, pessoal, homogeneidade paisagística, é exatamente isso, né? Quando uma área muito grande, ela é muito parecida entre si, né? As paisagens aqui da região norte do território brasileiro, elas são muito parecidas, né? Mas as áreas lá da região sul do Brasil, as áreas de outros pontos ali do território brasileiro, tem uma outra característica, beleza, pessoal? A gente vai continuar na próxima tela agora verificando que o termo domínios morfoclimáticos ele foi muito trabalhado, ele é muito vinculado a este senhor que está aparecendo aí na tela, que é o Aziz Absaber, né? Um estudioso, que trabalhou muito importante para os estudantes de geografia, né? Para todo mundo ali que trabalha com geografia, com geomorfologia, né? E ele, nos estudos dele ao longo da carreira dele, né, enquanto ele esteve vivo, organizou essa análise aí do território brasileiro nos chamados domínios morfoclimáticos. Como é que são as grandes áreas naturais do território brasileiro? Então ele ajudou ali, né, a sistematizar, a organizar essa ideia. Então, como a gente vai ver de novo nessa tela aí, ele é muito conhecido entre as pessoas que estudam geografia, né? E o termo domínios morfoclimáticos é muito vinculado aos estudos que ele fez ao longo da vida. E aí a gente verifica que como a gente vai ver, tem a Amazônia, tem Caatinga, tem, né, as áreas lá dos Pampas, etc. Mas, como a gente vai ver na próxima tela, existem também as chamadas faixas de transição, né? Onde começa e onde termina cada domínio, cada grande região. E aqui, pessoal, dentre os grandes domínios morfoclimáticos do território brasileiro, nós temos aí o principal, né, que é o nosso, né, que é o domínio morfoclimático amazônico, que é onde fica a região norte, boa parte, né, da região norte do território brasileiro. A Amazônia, pessoal, o domínio morfoclimático amazônico, como vocês viram na unidade 4, ela é a maior das 6 unidades paisagísticas do Brasil, né? Onde você vai ter características de natureza muito parecidas. Como a gente vai ver de novo nessa tela aí que estava aparecendo, né? É a região norte, onde vai ter mais presença da Amazônia, né? Desse conjunto aí de natureza, onde vai ter floresta amazônica, onde vai ter lá os rios, né? Da bacia amazônica. Então, as características da floresta, do tipo de clima, é tudo ali, ó, na mesma área, né? São tudo bem
parecidos entre si. Diferente, por exemplo, na região norte do Brasil, onde as características da natureza são mais diferentes, né? Tem menos vegetação, né? Tem espécies animais diferentes, a quantidade de chuva é diferente por lá. Então, por essas diferenças, a gente consegue definir, né, as características da Amazônia quando a gente compara com outras partes do Brasil. Então, gente, nesse mapa, nesse grande mapa que a gente está vendo aí nessa tela, olha só, todas essas áreas que aparecem em verde na tela de vocês é por onde passa ali o domínio morfoclimático amazônico, né? Então, todo esse território brasileiro está aparecendo em cinza, mas a área que aparece aí em verde, que pega ali, ó, grande parte da região norte, né, é onde vai estar a presença do domínio morfoclimático amazônico, né, onde a Amazônia vai estar presente ali na grande maioria. Olha essa imagem que aparece aí, né? Ela vai pegar ali o Acre, o Amazonas, o Pará, o Amapá, parte de Roraima, parte de Rondônia, né, uma parte ali do Tocantins e até mesmo uma parte do Maranhão, né, que tem uma outra que é uma área de transição, inclusive, né, o chamado meio norte, né, transição ali da Amazônia para a Caatinga. Então, gente, aquela imagem que vocês viram ali é basicamente uma imagem de boa parte da região norte do território brasileiro, né, onde a floresta amazônica é muito intensa, com muitas árvores, né, muitos rios, é essa característica daqui. Vamos continuar verificando sobre o clima da Amazônia, né? Olha essa imagem, né? A quantidade de chuva que está aí, né? A gente tem aí o clima equatorial, que é o tipo de clima específico aqui da região amazônica, né? A quantidade de chuvas que é muito grande, como está escrito aí, né? As chuvas são abundantes, ou seja, chove muito nessa região do Brasil, né? Nesse domínio aí do território brasileiro. E isso vai ajudando essa grande quantidade de árvores que tem por aqui, a grande quantidade de água que circula pelos rios, né? Então a gente tem ali todas essas características. Na próxima tela a gente vai ver mais algumas informações com relação à vegetação da Amazônia, né? Do bioma, das características aí do domínios morfoclimáticos aqui na Amazônia. E basicamente a floresta que está aparecendo aí na tela, pessoal, é comum em toda essa área do Brasil, né? A floresta amazônica. Gente, como a gente já sabe, a floresta amazônica ela é tão grande que ela ocupa uma grande parte do território brasileiro, mas ela ultrapassa outros países aqui vizinhos do Brasil, né? Vai ter uma floresta bem parecida com essa na Colômbia, no Peru, né? Vai ter essas características de floresta nos países vizinhos aqui, né? Então a gente observa que a gente vai observar que essa floresta ela tem ali, né, uma abrangência, né? Ela vai para uma região muito grande. E além disso, a gente tem, mesmo sendo a floresta sendo muito parecida entre si, pessoal, ainda vai ter uma ou outra diferença nos tipos de árvores que aparecem por ali, né? A gente já sabe muito bem que as áreas, a vegetação que fica perto dos rios, ela é diferente da vegetação que fica longe dos rios, né? Aqui na região amazônica. A gente tem, por exemplo, as áreas de igapó, as áreas que ficam o tempo todo encharcadas de água, não é? A gente tem as áreas de várzea, que é aquela que fica enchendo e secando ao longo do ano, né? Vai variando, vai mudando muito ao longo do ano. E tem as áreas de terra firme, que fica seco o tempo todo, tem árvores maiores, né, e etc. Então, dentro da floresta amazônica, é tudo muito parecido, não é mesmo? Mas, né, quando a gente vai olhar mesmo para valer, a gente consegue ainda identificar essas pequenas diferenças, né, que existem na floresta amazônica. Com relação aos rios aqui do bioma, do domínio morfoclimático amazônico, né? A gente vai ver nessa tela agora essa imagem que mostra um exemplo dos rios que circulam aí nessa região do Brasil, né? E aí quando a gente fala de rios, pessoal, a gente fala de um grande conjunto de rios que tem aqui na região, né? A bacia amazônica, ou seja, a quantidade de rios, o conjunto de rios que passa por essa região do Brasil, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Continuem olhando essa imagem aí, né? A gente tem ali que ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Ela tem ali uma grande quantidade de rios. O rio Amazonas vai ser o principal, né? Ele é muito importante, inclusive, para transporte aqui na região amazônica.
Além disso, pessoal, tem outro conjunto de rios que também é muito importante para a região norte, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Ela já não vai pegar o estado do Amazonas, vai pegar mais ali aquela área do Tocantins, do Maranhão, por onde passam os rios Tocantins, o rio Araguaia, né? E ela tem essa característica de que os rios da bacia do Tocantins-Araguaia, eles correm todos aqui dentro do território brasileiro. Já os rios da bacia amazônica, né, que é onde fica o rio Amazonas, né, os outros rios ali desse conjunto de rios, eles não começam no Brasil, né? Começam em outros países ali, no Peru, né? Vai chegando, aí que vai entrar no Brasil. Já os rios da bacia do rio Tocantins-Araguaia, não, nascem no Brasil e terminam também no Oceano Atlântico, né? Terminam aí no Brasil. Na próxima tela a gente vai ver até esses exemplos de rios, né? Rio Amazonas é muito importante, é o rio principal da bacia amazônica, o Rio Negro, né? O rio Tapajós. A gente tem o rio Madeira também, que todos esses rios eles passam dentro aí da bacia amazônica, né? Tem também os rios Tocantins e Araguaia, como a gente falou, eles não são necessariamente da região norte, mas estão passando ali próximos, são um outro conjunto de rios que ficam próximos aqui da bacia amazônica. Beleza, pessoal? Vamos continuar então, já falamos sobre a questão das chuvas, já falamos sobre a floresta amazônica, né, que nesse domínio morfoclimático é muito importante, né? Falamos aí sobre os rios também, que são importantes para essa área. Tudo isso que a gente está vendo, pessoal, é sobre a natureza, né, dessas áreas. Agora a gente vai ver sobre o relevo, né? Lembram a questão do relevo? Como é que é a questão de planalto, planície, depressão aqui na região, nessa região do Brasil, hein? Na Amazônia, pessoal, a gente vai ter ali, em grande parte, áreas de planície, áreas de terrenos com terrenos muito baixos, né? E a gente tem ali alguma área, né, onde tem a presença de algumas áreas de planalto. Né? Por exemplo, as áreas por onde passam esses rios que estão aparecendo na tela de vocês são áreas de planície, que é onde os rios vão correndo, são áreas muito mais baixas, né? E aí esses rios vão correndo essas áreas mais baixas. As florestas ficam em áreas mais baixas, mas na região amazônica existem algumas áreas que são mais elevadas, áreas de planalto, áreas mais com altura, numa altura muito maior. A área onde fica o Pico da Neblina, por exemplo, né, aqui na região norte do Brasil, é uma área próxima do chamado Planalto das Guianas, que é uma área mais alta do que a área onde fica realmente ali os rios da bacia amazônica, da planície amazônica. Então, é basicamente assim que funciona. O relevo da Amazônia é baixo, né, áreas de planície, mas tem algumas áreas que são ali um pouquinho mais elevadas. Beleza, pessoal? Floresta, chuva, vegetação. Vamos dar uma olhadinha só com relação agora aos solos aqui da região amazônica. Pessoal, a gente sabe que se plantando tudo dá, né? Mas nem tanto no caso da Amazônia. O solo, para o plantio, para a plantação em geral aqui na Amazônia, pessoal, na grande maioria, ele é muito arenoso. Isso significa que não é muito bom para plantar, né? É meio pobres em nutrientes, né? Uma planta, para poder sobreviver, ela precisa pegar nutrientes do solo, precisa pegar nutrientes lá do chão, né? Das áreas ali, das camadas inferiores. E na região amazônica é muito pouco material, né? Basicamente, o que vai ser, o que vai permitir com que as árvores se mantenham vivas? É basicamente elas mesmas, viu, pessoal? Existe no solo amazônico restos de folhas, restos de animais, é um material orgânico. Vamos continuar vendo o texto ali? Nesse segundo tópico que está aparecendo ali. Material orgânico, restos de animais, né, restos de vegetais, né? Tudo isso acaba mantendo aquele solo, com que aquele solo ainda tenha alguma quantidade de nutrientes para as plantas poderem sobreviver. Então a gente observa que se tirar a floresta dessas áreas ali vai ser um problema, porque quando chover, a água vai simplesmente levar esse material todo embora. Mas quando a floresta está ali, a chuva ela não tira tanto material e aquelas florestas, aquelas árvores, elas continuam sobrevivendo. As áreas que são boas para o plantio na Amazônia, pessoal, quais são? É justamente aquelas áreas das planícies fluviais, perto dos rios, áreas de várzea, né?
aquela área que fica enchendo e vazando ao longo do ano todo, né? Quando a água sai, aquele solo fica bom para plantio, né? E essa dinâmica vai acontecendo o tempo todo. Então, se tirar a floresta, gera um problema muito grande. Pessoal, a gente já conheceu, estamos revisando, né, sobre a questão ali da Amazônia. A gente vai continuar agora verificando, pessoal, questões relacionadas às fontes de energia no território brasileiro, né? Energia elétrica é muito importante para a gente, é muito importante para todo mundo, para quem está assistindo, para o dia a dia das pessoas, para as pessoas, enfim, usarem, né, equipamentos eletrônicos, energia de luz, né? Tudo isso acaba sendo muito importante para a sociedade. Aqui no Brasil, o Brasil tem uma necessidade muito importante da energia hidrelétrica, energia hidráulica, né? Então a gente observa aqui, já não mais falando de Amazônia, falando de Brasil, o Brasil tem muitas áreas ali onde os rios, pessoal, eles correm assim numa velocidade muito mais alta. E isso favorece o fato das construções de hidrelétricas no território brasileiro. Ora, se o rio ele desce muito mais rápido em áreas de planalto, né, tem uma declividade, né, ele desce com tudo, né, de maneira mais rápida, então isso acaba sendo fácil para uma turbina de uma hidrelétrica pegar essa força da água e transformar em energia elétrica. Então, 90% da energia elétrica que é consumida no país vem das usinas elétricas. Então, é basicamente isso, né? Uma coisa é aquele rio correndo devagar, rio de planície, né? Como é muito comum na Amazônia. Outra coisa é um rio que de planalto, que ele desce assim, né? Desce de maneira muito mais forte. E aí uma hidrelétrica só vai captar essa força da água, fazer girar e transformar em energia elétrica. É assim que funciona uma hidrelétrica, né? Algumas hidrelétricas do Brasil, a gente vai ver na próxima tela. A usina hidrelétrica de Itaipu é muito importante, né, para o Brasil. Tem também essa produção de energia para o sudeste do Brasil, né? Para as pessoas que moram por lá também. A usina de Tucuruí também é muito importante, usina de Ilha Solteira. Aqui na região amazônica tem uma usina também que é muito conhecida, que é a de Balbina, que fica no município de Presidente Figueiredo, que também gera, né, energia elétrica, embora em quantidade menor, mas ela está em funcionamento aqui na região amazônica. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a água é tão importante para o território brasileiro, né, que ela é, assim, fundamental para a geração de energia em relação a outras fontes de energia. Vamos dar uma olhada nesse gráfico de novo aí que mostra as diferentes formas de geração de energia, né, de fontes de energia no território brasileiro. Olha a quantidade de produção a partir da água, né? Mais de 60%. Para a gente ver, por exemplo, a produção de energia elétrica a partir dos ventos, né? Energia eólica, é mais ou menos quase 12% no território brasileiro. E aí tem outras formas, né? O gás natural, com 6%. A produção de energia solar, com cerca de 4%. Então, as outras formas de produção de energia, elas são em muito menor quantidade em relação à produção de energia a partir das águas aqui no território brasileiro. Então, tudo isso para a gente ter uma ideia, né, do quanto que as hidrelétricas são importantes ainda para o contexto, né, para a sociedade brasileira. E a energia elétrica a partir, né, das hidrelétricas, ela é uma fonte de energia que a gente chama de renovável. Vamos dar uma olhada na próxima tela que mostra algumas vantagens da energia hidrelétrica no Brasil e, enfim, para todas as hidrelétricas do mundo todo, né? A gente tem, por exemplo, a questão de ser uma energia que é limpa, é renovável. A água, pessoal, esse é um exemplo de comportas de uma hidrelétrica, né? A água está toda concentrada aqui, ó. Essa construção, ela faz segurar essa água, forma um grande lago, e a hidrelétrica vai liberando essa água devagarzinho, ó, nessas portinhas aí que estão aparecendo aqui. Então, ela vai liberando devagar, só que nesse percurso que a água faz, ela vai girando as turbinas e vai fazendo com que a energia elétrica seja formada, seja captada por essa hidrelétrica, né? Então, basicamente assim que funciona. Então, é uma vantagem, né, o fato de usar simplesmente a água. É utilizado também para a questão, né, de armazenamento de energias, a questão do turismo também, né? Pessoas acabam indo, né, conhecer, enfim, acaba gerando aí um certo interesse das pessoas em conhecer
essas grandes obras, né? Então essas são algumas vantagens, mas as hidrelétricas têm alguns problemas, como a gente vai ver aí nessa próxima tela. Para construir uma hidrelétrica, pessoal, é muito caro e gera muito impacto ambiental. Aquele lago que eu falei que se forma lá em cima na imagem, né, que a água fica acumulada, ela acaba prejudicando toda a fauna que morava ali, né? A água não fica tão boa assim, as espécies acabam morrendo, isso acaba gerando muitas consequências, acaba gerando um alagamento muito grande, né? E aí gera alguns problemas ali com relação a isso. Então essas são algumas desvantagens do uso da usina hidrelétrica. Pessoal, outro assunto que foi muito importante também da gente verificar aqui nas nossas aulas de geografia, na unidade 4, né, que fala sobre a questão da natureza, é a questão das unidades, né, de conservação. Unidade de conservação, a gente sabe, né, é aquela área que é protegida de alguma forma, aquela área natural, onde tem a natureza ali, que ela é protegida de alguma forma. E a gente vai relembrar agora nessa unidade 4 alguns tipos delas, né? Temos aí existem alguns tipos de unidade de conservação. Uma delas é a unidade de uso sustentável, né? Quando a gente fala de uso sustentável, a gente está falando aquilo de conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável desses recursos, né? É como se, vamos preservar, vamos deixar a floresta aí, vamos deixar esses animais que estão ali preservados, mas ao mesmo tempo vamos usar essa natureza aí para ganhar dinheiro, só que de um jeito ali, né, sem machucar muito essa natureza, né? Então, uma unidade de uso sustentável, ela tenta equilibrar, são permitidas coletas e uso dos recursos naturais nessas áreas ali, desde que aquela área não fique prejudicada, né? Na próxima tela a gente vai ver algumas categorias que vocês viram na aula, mas que a gente está revisando aqui. São as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável, as reservas extrativistas, as áreas de proteção ambiental, as reservas particulares do patrimônio natural. São exemplos, são tipos, né, de unidades de conservação de uso sustentável, que é para preservar, mas pode ser usado para ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então é basicamente ali, aquela área, né, onde vai se criar tambaqui, ou então vai se criar pirarucu ali. Vamos cuidar dessas espécies, vamos deixar elas ali se reproduzindo com controle, né, para a espécie não acabar. E em determinado momento a gente tira ali, mas sem matar todo mundo, né? Deixa ali mais algum para eles continuarem ali. E isso é o uso sustentável. Beleza, pessoal? Existe uma outra categoria de unidade de conservação, que a gente vai ver na próxima tela agora, que são as áreas de preservação permanente. Nessas aí, pessoal, não pode mexer, tá? Não pode mexer, tem que preservar os recursos hídricos, preservar a natureza, né? Então você tem ali uma área que tem um interesse muito grande da sociedade de preservação, então os governos acabam definindo ali que aquela área é de preservação permanente, né? Não pode mexer, né? Na próxima tela tem até ali uma informação de leis, né? Na próxima tela a gente vai ver ali, né, que tem que atender ao direito fundamental, né, do meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Então as áreas de preservação permanente, elas não podem ser mexidas, né, justamente para garantir com que aquela natureza ali permaneça, né, existindo, né? Às vezes é uma área perto de rio, de água doce, que é importante, né? Então isso ali acaba sendo definido como uma área, não pode mexer, porque se mexer aqui vai dar problema no meio ambiente, vai dar problema nas espécies vegetais, animais e até mesmo, né, nas espécies humanas. Então, pessoal, as áreas de preservação, as unidades de conservação de maneira geral, elas têm ali uma relevância muito importante para a sociedade. Tem um conjunto de leis que ajudam a preservá-las.